Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender do horário que vocês estão assistindo nesse exato momento. A gente vai dar início aqui à nossa apresentação de seminário da disciplina de Microbiota do Solo da Universidade Federal de Rondonópolis, que é administrada pelo professor Jailton. E o meu grupo ele é composto pela Daniele, pela Maria Júlia e por mim, Tainara. No nosso seminário, a gente vai abordar um artigo proposto pelo professor, que tem como título A Fisiologia da Fixação Biológica do Nitrogênio em Soja. É um artigo de revisão, então traz bastante conceito, bastante coisa, não só sobre a soja, é bem bacana. Aqui a gente pode estar visualizando os autores desse artigo, que foi publicado em 2007 na revista da Faculdade de Zootecnia, Veterinária e Agronomia. O nitrogênio é o elemento mais abundante na atmosfera terrestre e apresenta um papel fundamental na planta, sendo diretamente ligado à composição dos aminoácidos e proteínas constituintes das macromoléculas e enzimas que formam as plantas. Faz parte da estrutura da clorofila, das enzimas e proteínas, é um elemento essencial, que significa que o seu balanço afeta diretamente a produção das raízes, a fotossíntese, a produção e translocação de fotoassimilados, e além disso também afeta a taxa de crescimento entre folhas e raízes. E o crescimento foliar é o mais afetado nessa questão. A deficiência desse elemento causa diminuição do crescimento e produtividade das plantas. E a disponibilização do nitrogênio vai ocorrer de formas diferenciadas, de acordo com as necessidades de cada espécie vegetal. O nitrogênio pode ser absorvido no solo na forma de íon amônio, também pode ser absorvido na forma de nitrato ou até mesmo na forma de nitrogênio molecular atmosférico através da fixação biológica. Lembrando que nas leguminosas, o nitrogênio será absorvido na forma de nitrogênio molecular e depois em seguida será transformado em íon amônio através do processo simbiótico que acontece com as bactérias. Um caso típico da associação da simbiose entre leguminosas e bactérias pertence ao gênero Rhizobium, e tem várias, Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizóbio, Photorhizóbio, entre outros. E entre todos esses gêneros citados agora, existem algumas estirpes que são vendidas comercialmente, e algumas das mais usadas na cultura da soja no Brasil é a Sêmia 587 e a Sêmia 5019, que pertencem à espécie Bradyrhizobium eucane, e Sêmia 5079 e Sêmia 5080, que pertencem a Bradyrhizobium japonicum. Lembrando que os produtores brasileiros aplicam menos de 6% do nitrogênio que é necessário para o crescimento da soja, sendo grande parte desse nitrogênio fixado a partir do nitrogênio molecular da atmosfera. E esse sistema equivale a 150 milhões de toneladas de nitrogênio utilizados. Aqui eu começo falando sobre a nodulação, que é as alterações anatômicas e fisiológicas. A fixação biológica do nitrogênio ela envolve uma sucessão de processos que vai começar com a adaptação da bactéria à planta e vai terminar com a fixação do nitrogênio atmosférico. A nodulação ela ocorre aproximadamente 2 horas após o contato da bactéria com as raízes, e os nódulos primários eles vão se desenvolver nas regiões de alongamento e nas zonas de formação dos pelos radiculares. E essa vai ser considerada, né, a região preferencial para a infecção das bactérias fixadoras.
O processo começa pelo rizóbio e envolve diferentes agentes que vão sinalizar para a planta e a bactéria. Nessa imagem a gente tem a ilustração, né, do que foi dito. Os pelos radiculares são os primeiros a aparecerem. Aí aqui nos fatores de nodulação é quando no processo seguinte, né, quando a planta ela já tem uma necessidade de nitrogênio, mas ainda não tem. E aqui o rizóbio, que é a conexão entre as bactérias e a planta, tem uma preferência pelo contato com os pelos radiculares e após 2 horas desse contato começa a se filtrar e chegar nas raízes, como a gente pode observar na imagem. Aqui, para ficar mais claro o entendimento, eu vou trazer um cronograma de ordem cronológica a seguir, que vai apresentar melhor o desenvolvimento e o crescimento dos nódulos após a alteração e a infecção ali, né, de quando a bactéria chega à raiz da soja, aqui apresentado, e começa as divisões celulares dentro e fora do córtex radicular, que vai gerar os grandes nódulos meristemáticos e vai ocorrer uma divisão sucessiva que ocorre uma sucessiva divisão mitóticas. Começo explicando, né, a ordem cronológica. No estágio 0, o primeiro apresentado, é quando quando apresenta a raiz da planta que ainda não foi infectada. No estágio 1, é o início da infecção. No estágio 2, as células corticais externas começam a se dividir. No estágio 3, a divisão já é evidente no córtex interno e em algumas células do córtex externo. No estágio 4, as células são isodiamétricas e apresentam algumas divisões oblíquas externamente e internamente no córtex, formando o meristema nodular. O estágio 5, o meristema é aumentado e no estágio 6 ocorre a emergência de nódulos. E aí eu esqueci de comentar aqui que no estágio de crescimento 5 ocorre o controle na expansão do nódulo, que é considerado um mecanismo de autorregulação, que é a situação que conduz à maturidade do nódulo. Então, no estágio 5, o nódulo fica maduro. E aí, nesse momento, as bactérias elas vão parar de se dividir e vão começar a aumentar o seu tamanho. E a diferenciar em organelas endossimbióticas que são fixadoras de nitrogênio, que são denominadas de bacteroides. E isso já no estágio 6. A membrana que envolve vai chamar de peribacterioide, que desenvolve o sistema vascular e é semelhante ao das plantas e facilita a troca de nitrogênio fixado pelos bacteroides por nitrogênio disponibilizado pelas plantas. Oi pessoal, aqui quem fala é a Tainara. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês agora sobre os hormônios e os mecanismos de controle que a gente encontra nessa fixação de nitrogênio. Bom, vamos lá, o que a gente precisa saber? Que foi citado e mostrado pra gente nesse artigo. Que os níveis de auxinas, citocinas e etileno, eles estão associados à nodulação em leguminosas e eles possuem efeito regulatório, que foi até pronunciado na divisão e expansão celular. Bom, em relação à divisão celular, ela é modulada pelo gradiente de auxinas e citocinas, e isso promove o desenvolvimento do nódulo. E todos esses processos, eles são influenciados por fito-hormônios, que são os hormônios vegetais, e inibidores da parte aérea. Durante a infecção,
o rizóbio, só lembrando, gente, que os rizóbios são quem? Aquelas bactérias do solo, né, que possuem a habilidade para induzir a formação de nódulos nas raízes, tanto que a gente pode chamar elas de bactérias do bem. Bom, continuando, durante esse processo de infecção, o rizóbio, ele promove uma inibição temporária no transporte da auxina. E isso acaba causando o acúmulo, né, na região do nódulo. Bom, continuando ainda o assunto, em relação à regulação, ela é feita através das lipoquitinas e dos oligosacarídeos que são induzidos pela ação desse fito-hormônio, no caso a auxina aqui ainda, né? Então, de modo geral, o que a gente precisa saber? Que as lipoquitinas e os oligosacarídeos, eles perturbam o fluxo da auxina na raiz durante o início da nodulação. Agora, falando um pouquinho sobre a citocina, estudos apresentados no artigos mostram que os autores puderam afirmar que elevados níveis de citocina estão associados com o aumento da nodulação, enquanto que os baixos níveis eles são correlacionados com o aumento do nitrogênio no solo. Entretanto, os níveis de auxinas mostram, né, declínio após o início da nodulação. Sobre o etileno, ele é sintetizado na região do periciclo da raiz, difundindo-se com o córtex, para o córtex, no caso, né? Aqui eu trouxe uma imagem para a gente ter uma noção, para conseguir localizar onde esse etileno é sintetizado. Essa imagem não está no artigo, foi mais mesmo para estar ilustrando, tá ok? Então, aí nessa região acontece o bloqueio, né, pelo etileno. Ele bloqueia a divisão celular no lado oposto do floema da raiz. Bom, por conta de diferentes respostas de algumas espécies em relação ao etileno, foi sugerido uma classificação em 2 grupos, que no caso, um grupo se enquadra as espécies em que a nodulação é inibida pelo etileno, e no outro grupo as insensíveis ao etileno, as quais incluem, no caso, a soja. Segundo os autores, a habilidade da bactéria em produzir um inibidor da síntese de etileno permite uma maior nodulação nessas espécies, principalmente de leguminosas. Já no caso da soja, o aumento da produção de etileno vai favorecer a nodulação, que vai ser um comportamento inverso às demais espécies. Quanto à fixação do nitrogênio no nódulo, sabemos que na fixação biológica o N2 será transformado em NH3, dependendo da energia da planta, e o complexo enzima nitrogenase será formado por 2 unidades proteicas. Essas unidades são a ferroproteína e a molibdeno-ferroproteína, e são responsáveis pela fixação de nitrogênio nesse nódulo. Para que ocorra a fixação biológica do nitrogênio, é preciso que a nitrogenase se encontre em condições anaeróbicas. No entanto, vale lembrar que os nódulos possuem uma M-proteína, que chamamos de hemoglobina, que se liga ao oxigênio e está presente em altas concentrações dos nódulos. A planta irá produzir a porção globina em resposta à infecção da bactéria, tendo essa proteína uma afinidade muito alta por O2. E tanto a hemoglobina como a barreira de difusão de oxigênio no nódulo serão importantes reguladores na tensão de oxigênio no nódulo e vão proteger o complexo enzima nitrogenase, que é irreversivelmente inativado pelo oxigênio. Essa hemoglobina é um transportador muito importante de oxigênio. Ela leva o oxigênio para as células bacterianas e nisso consegue armazenar O2 suficiente para a manutenção da respiração celular por alguns segundos. E o suprimento de nitrogênio causa inibição da nitrogenase, devido ao decréscimo da permeabilidade da membrana do nódulo ao oxigênio
e pela redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E aí a reação de redução do N2, a nitrogenase, será auxiliada por uma enzima transportadora de elétrons, que chamamos de ferredoxina. Essa ferredoxina é originária do fotossistema 1 na fase fotoquímica da fotossíntese. E na fixação biológica do nitrogênio, a ferroproteína e a molibdênio-ferroproteína vão comandar todas essas reações. A ferroproteína ela é frequentemente reduzida por um doador de elétrons, chamado de ferredoxina reduzida. E a ferroproteína reduzida ela vai se ligar ao magnésio, que receberá elétrons. Esses serão passados para outra enzima, que é a do molibdênio, e em seguida desta, os elétrons serão passados para o nitrogênio, transformando-se em NH3. Esse NH3 será liberado por difusão de bacterióide para o citossol da célula infectada. Depois de formado, esse NH3 irá entrar em contato com o substrato aquoso do citoplasma dos bacterióides e será convertido em NH4. O acúmulo do NH4 vai inibir a fixação de nitrogênio dentro dos bacteróides. Dessa forma, será transportado para o interior da célula hospedeira, que é localizada no centro do nódulo. E como o NH4 também é prejudicial para a célula devido à diminuição na formação do ATP e do transporte de elétrons na cadeia respiratória, ele será incorporado em moléculas que não possuem efeito tóxico. E as enzimas glutamina sintetase e glutamato síntese vão converter o NH4 em aminoácidos. Então, a atividade dessas enzimas aumenta durante o desenvolvimento desses nódulos e com o aumento da disponibilidade da energia no meio da reação. E o principal meio de transporte do nitrogênio da soja nos nódulos para a parte aérea é na forma de ureídos, além também da forma de aspargina. Agora eu vou estar falando do custo energético para fixação biológica. O processo de fixação biológica de nitrogênio, ele é um processo que tem um custo muito elevado, pois para cada elétron que vai ser transferido, vão ser consumidos 2 ATPs. E para a gente conseguir reduzir uma molécula de nitrogênio, vão ser necessários 8 elétrons e, portanto, 16 ATPs. Os estudos realizados, eles mostram comprovam, né, que esse é um custo muito elevado para a fixação biológica de uma planta. Além de toda essa energia que é gasta para a redução do nitrogênio, vai ser necessário um gasto de energia metabólica extra para ser fornecido os esqueletos carbônicos que são utilizados pelas bactérias fixadoras. A entrada e a saída desses produtos ocorrem pelo bacteroide, que pode ser da via dos apoplastos, através das células do periciclo adjacente, ou pelos simplastos, através de plasmodesmos. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre fisiologia, fenologia e fixação de nitrogênio. Para isso, a gente precisa saber sobre o início da nodulação na soja, quando que ele ocorre. Então, ele ocorre no período chamado V2, que é um estágio de emergência do segundo trifólio, e atinge o auge em R2, que é o estágio de pleno florescimento. Depois ele vai decrescer, diminuir, onde inicia o processo intenso de remobilização do nitrogênio nas partes vegetativas para os órgãos reprodutivos. Quanto à adubação nitrogenada e nodulação, sabemos que nas leguminosas a adição de adubos nitrogenados irão apresentar um efeito adverso na fixação biológica. Isso tudo por conta da diminuição de disponibilidade de oxigênio na respiração nodular.
e também quanto à limitação de carboidratos ao metabolismo do nódulo. O artigo diz que alguns estudos mostram que a adição de nitrogênio na soja, na forma de KNO3, pode chegar a decrescer a atividade da nitrogenase em mais de 50%. Isso irá ocorrer porque o nitrato e o nitrito acumulados a nível nodular serão capazes de inibir a fixação de nitrogênio devido à diminuição da disponibilidade de energia ao bacteroide. No entanto, caso a planta apresentar um suprimento de sacarose para os nódulos, a atividade da nitrogenase será incrementada devido ao decréscimo no nível de nitrito que foi acumulado nos mesmos. Agora eu vou falar sobre a atividade do nitrato redutase nos nódulos. O nitrato redutase é uma enzima que é encontrada nas raízes e folhas da cultura da soja, né? E que vai auxiliar na assimilação do nitrogênio. Esta enzima ela fica responsável pela redução do nitrito absorvido ao solo a nitrato. E através do nitrito desidrogenase, o nitrito é transformado em amônia e vai ser incorporado nos esqueletos carbônicos, fazendo para a formação de aminoácidos. O nitrito redutase pode ser encontrado no interior do bacteroide e auxilia na redução do nitrato através do sistema de redutase. E o que vai contribuir bastante para a assimilação extra de nitrogênio pelas leguminosas. Lá em 1983, ele trabalhando para cultivar a soja, sob o cultivo protegido de hidroponia, ele trabalhou com a inoculação de sementes por Rhizobium japonicum, que é com ou sem adição de nitrato na solução nutritiva. E ele observou que os nódulos que continham uma grande quantidade da enzima nitrato redutase, que se equivale à quantidade que é encontrada nas outras regiões da raiz. Entretanto, a redução do nitrito no nódulo é menor que a quantidade de nitrato reduzida em outras partes das raízes e também na parte aérea, mostrando que um nódulo radicular não é o principal local de redução de nitrito das plantas. Bom, pessoal, agora a gente entra no assunto que se trata sobre os fatores que podem vir a afetar a nodulação. Porque, de acordo com os estudos levantados nesse artigo de revisão, são alguns fatores determinantes tanto na nodulação quanto na fixação biológica do nitrogênio por leguminosas, né? Então, quais são esses fatores? Os principais são tensão da água, teor do oxigênio no nódulo, a temperatura e o pH do solo, a salinidade, toxinas e predadores. É lógico que temos mais, mas as principais que podem atuar junto à vasta variedade de estirpes de Rhizóbio que se encontram no solo são essas. Dando continuidade, estamos chegando aí no final da nossa apresentação. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as considerações finais desse trabalho. Bom, ficou claro que a fixação de nitrogênio pelas plantas é um processo que apresenta várias interações entre a bactéria e o hospedeiro, que nesse caso é a planta. Bom, essas interações elas são reguladas por sinais químicos e hormonais, além de fatores externos, como por exemplo a disponibilidade hídrica, o teor de oxigênio, a adubação nitrogenada. Entretanto, foi ressaltado que esse é um processo dispendioso, no caso caro, custoso, para a planta. Então, assim, foram sugeridos estudos sobre técnicas de manejo, como a adubação nitrogenada.
e com o intuito de buscar equilíbrio entre a adição do nitrogênio e a fixação biológica em vista da importância do volume financeiro que é envolvido nesses dois mercados de insumos, no caso adubo nitrogenado e inoculantes. Então vamos lá mais uma vez, só para concluir, fixar legal esse conteúdo. O que a gente concluiu com tudo isso? Que esses processos fisiológicos envolvendo a fixação biológica do nitrogênio na cultura de soja são bastante complexos, com diversas interações entre a planta e a bactéria fixadora. A eficiência da nodulação é mediada por fatores internos, no caso fito-hormônio, disponibilidade de fotoassimilados, e externos, como a temperatura radicular, teor do oxigênio no nódulo, disponibilidade hídrica, como eu falei, disponibilidade de nutrientes. E esses nutrientes, eles necessitam ser melhor compreendidos no sistema de cultivo, né? Quando a gente busca uma alta produtividade e um baixo custo. Então, por se tratar de um processo custoso, caro para a planta, alguns estudos mostraram um aumento de produtividade quando o nitrogênio é adicionado através da adubação, só que ainda existem controvérsias a esse respeito. Então, é necessária uma compreensão do efeito da adubação nitrogenada na fisiologia da planta, a fim de buscar um equilíbrio entre a adição de nitrogênio e a fixação biológica. Bom, aqui temos a referência desse artigo que a gente trabalhou, que foi possível a elaboração desse seminário, né? E como eu disse lá no início, aqui a gente tem os autores e foi um artigo de revisão publicado em 2007 na revista da Faculdade de Zootecnia, Veterinária e Agronomia. Queríamos agradecer a atenção de todos, pedimos desde já desculpas por erros, nervosismos, o som baixo ou que nem sempre saiu limpo. Quem tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa pra gente, pode mandar no nosso grupo da disciplina lá no WhatsApp que a gente responde. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente deseja uma ótima semana a todos.